Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História, fazendo a revisão para a prova, com os dois assuntos, a chegada dos portugueses e Brasil, períodos históricos. Vamos começar aí, com a chegada dos portugueses. Vamos entender um pouco. Nós vimos aí que o rei de Portugal, na época, Dom Manuel, chamado o Venturoso, ele ordenou, que Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral, e partisse para as Índias. Ele saiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Ele saiu de Lisboa, porém, chegou aqui ao nosso Brasil no dia 22 de abril de 1500, do mesmo ano. Não podemos esquecer disso aí, que é bem importantíssimo. Então, essa viagem, ia ser feita para as Índias, para que eles pudessem, então, procurar especiarias e tal, mas não conheciam, então, esse lado. Por vez chegaram aqui no território brasileiro que ainda não conheciam, como o Brasil. Então, os registros de viagem, descobriram que os habitantes dessa terra, eles foram chamados de índios, porque eles achavam que estavam chegando às Índias, então foram chamados de indígenas. E aí, todos os registros dessa viagem foram anotados, foram registrados por Pero Vaz de Caminha, quem realmente narrou tudo o que estava vendo para que o rei de Portugal pudesse, ao ler a carta, entender o que é que estava se passando. Aí vocês estão vendo a imagem, da esquadra chegando, e obviamente um choque de culturas, pessoas nuas e um povo totalmente bem vestido por conta também do clima, Nessa outra imagem, nós vamos vendo aí a missa. Portugal era um país muito católico. E a esquadra de Cabral existia, havia sacerdotes. E aí o Frei Henrique Soares de Coimbra, que era nascido, na cidade de Coimbra, ele celebrou a primeira missa no dia 26 de abril aqui no Brasil, em ação de graças, pelo acontecimento. Então, vocês estão vendo aí a imagem onde o Frei Henrique Soares de Coimbra está celebrando a missa, juntamente com os indígenas, todos curiosos por saber. Nesse processo todo, de chegada dos portugueses, existiu também o Tratado de Tordesilhas, que eu só vou dar uma pincelada para que vocês possam entender, que era justamente entre Portugal e Espanha que dividiram, o mundo com a linha imaginária. E a parte que cabia ao domínio português era justamente o território brasileiro, que eles já, pelo tratado, já fazia parte deles, já tinham como repartição deles, mas eles não conheciam. Quando eles chegaram aqui no Brasil, essa parte já pertencia a eles pelo tratado que depois foi extinto. E aí os outros países, Inglaterra, Holanda e França, elas não consideraram esse acordo. E então, elas passaram, quando Portugal ele começou a vir para o Brasil e aí conseguir encontrar as riquezas que aqui existiam, foi justamente o pau-brasil, a maior riqueza, uma das maiores riquezas no início, encontradas pela esquadra, portuguesa, e aí começaram a contrabandear, ou melhor, a levar toda a nossa riqueza. E, como eu disse antes, os países que não fizeram parte do Tratado de Tordesilhas, lá no início, que eram Inglaterra, Holanda e França, eles passaram também a querer uma parte disso aí. E passaram, então, a contrabandear a nossa maior riqueza na época. A nossa maior riqueza na época, do descobrimento, era justamente o pau-brasil. O pau-brasil era a nossa maior riqueza. Vocês estão vendo aí, que ele tem um líquido avermelhado, tem a semente e as flores, são muito bonitas. Vimos aqui também nesse assunto que os primeiros habitantes do Brasil, eles designaram a nossa terra como a terra das palmeiras. Vimos também, nesse mesmo conteúdo, que o Brasil passou por diversos nomes, por vários nomes, até chegar
ao nome Brasil, devido ao quê? Ao grande número de pau-brasil que existia aqui. Então, pelo nome da árvore, foi dado o nome do nosso território, né, de Brasil. E aí era uma madeira, né, riquíssima, né, de tintura forte, né, cor de brasa, que era justamente matéria-prima para diversos produtos aí que os portugueses, que os europeus precisavam, né, passou a ser de grande valor. Então, o Brasil tendo diversos nomes, né, no final deles nós vemos aí que é o que temos hoje, República Federativa do Brasil é o nosso nome aqui do nosso Brasil. Mas aí vamos adentrar a um outro conteúdo, né? Brasil, períodos históricos, que é o que vamos conhecer agora. Então, vocês estão vendo aí duas imagens. Essas imagens, justamente, é do período pré-colonial, porque dividido em colonial, imperial e republicano. Mas também nós temos o período pré-colonial, né? Aquele que veio antes do colonial. Então, o que é que se tinha aí nesse período pré-colonial? Esse período ele vai de 1500 a 1534, né? E ele é chamado justamente de pré-colonial porque ele tinha, no início de tudo, né, aquele pequeno exploração mesmo, né? Onde ali na primeira imagem vocês estão vendo que foi nesse período, nessa época, que foi muito importante, que foi a expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Nessa expedição foi criada, foi fundada a primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente. Depois houve a de Santo André, mas a primeira vila foi fundada no Brasil, foi sim a Vila de São Vicente, que está hoje na atual cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Então, nesse período, houve também as primeiras mudas de cana-de-açúcar, né? O cultivo da cana-de-açúcar e aí o primeiro engenho. Vocês estão vendo na imagem embaixo, né? As pessoas, os escravos trabalhando aí na cana-de-açúcar, né? No engenho, né? Fundado na mesma região da primeira vila. E aí nós vamos entrar para o período colonial. É bem breve porque esse assunto já foi bem destrinchado. O que é que se tem aí nesse período colonial, né? O período colonial, ele é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios, né? E pelo processo de escravização dos indígenas, dos africanos, perdão. Período caracterizado pelas lutas entre brancos e índios e também pelo processo de escravização dos africanos, que foram trazidos justamente para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. E aí, o aumento da produção açucareira, como vimos na imagem a anterior, voltando aí, que foi justamente o período colonial, onde foi o cultivo da cana-de-açúcar foi o responsável, né, pelo o povoamento do litoral brasileiro, né, e a fixação dos colonos aí no território. Depois desse período aí, né, que nós vamos ver o período imperial. Esse período imperial, que é essa imagem que está sendo mostrada agora, foi justamente a chegada de Dom João, né, e a corte portuguesa no ano de 1808, não esquecendo. E houveram muitas mudanças administrativas aqui no Brasil, né? Então, foi elevada a categoria do Brasil a um reino, né? O Reino Unido de Portugal e Algarves, que justamente houve aquela união. E aí foi o período em que o rei estava no poder, né? O período imperial é o período em que um rei ou um imperador governa. E foi nesse período imperial onde o Brasil passou a ser governado pelo rei, né? O rei e depois pelo imperador. Então nós vimos aí que na época ele trouxe, né, quando eles vieram para o Brasil, a família real, foi a criação do arquivo militar, a imprensa régia, Banco do Brasil, enfim, Jardim Botânico, houve diversos instalações também foram feitas aqui, criadas no Brasil. Então, Dom João, ele trouxe tudo isso, né? E então, gente, depois desse período, do período imperial, nós vamos ver o período republicano, né? Fechando aí o nosso ciclo. O período republicano foi justamente quando o Brasil passou do império, onde é governado por rei e imperador, para ser um país republicano, ou seja, passamos agora a ter
um presidente. E vocês estão vendo aí uma imagem, uma charge, onde o Marechal está entregando uma carta, né, a Dom Pedro. E Dom Pedro está aí, ó, já velho, envelhecido, Dom Pedro II, que foi justamente quando a República ela foi quando justamente a República foi criada. A República fugiu um pouquinho, mas foi justamente aí quando a República ela começou a existir. E aí o nosso primeiro presidente se tornou o Marechal Deodoro da Fonseca, né, derrubando aí a monarquia, o rei, o imperador aí do Brasil, na época Dom Pedro II. Então, quando nós temos aí Ordem e Progresso, esse aí é o Marechal Deodoro da Fonseca, e ele realmente entregou uma carta a Dom Pedro II, dizendo a ele que a República estava feita, então que ele partisse com sua família para Portugal. Bem, gente, isso aí foi o nosso material de hoje, que vocês possam aí, se vocês pesquisarem também no canal, vai ter o vídeo específico de cada um desses dois assuntos, né? Bem detalhado, mas isso aí é um resumo. Não esqueçam de ler o material para que vocês possam realizar uma excelente prova. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.